Bem, aqui é a professora Giane. Hoje nós vamos continuar aí com nossas aulas de recursos energéticos e o ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz energética. Inicialmente, então, vamos diferenciar o termo matriz energética do termo matriz elétrica. Muitas vezes as pessoas confundem e usam como sinônimo, mas são coisas diferentes. A matriz energética é o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar carros, a indústria e bem como para gerar energia elétrica. Enquanto que a matriz elétrica é a parte da matriz energética responsável por geração de energia elétrica. Então vamos ver aqui nossos gráficos. Então temos aqui a matriz energética mundial, onde podemos ver que ela é basicamente formada aí por fontes não renováveis, gás natural, petróleo, carvão, enquanto que apenas 1,6%, aqui classificado como outros, seria a parte renováveis, que é a parte responsável pela energia solar, eólica, geotérmica, presentes em pequena quantidade. Comparando aí com a nossa matriz energética brasileira, a gente pode perceber aí que aumenta um pouquinho na matriz energética brasileira o uso aí de fontes renováveis, embora ainda na maioria se tenha fontes não renováveis. Mas aí renováveis já vem os derivados de cana, lenha, a energia hidráulica, isso tudo que vem a contribuir para que a nossa matriz seja mais renovável. Bom, esse gráfico aqui, nós temos a comparação entre as matrizes energéticas do Brasil e do mundo de uma forma mais resumida. Então, observem aqui, no Brasil, nós temos 43,5% das fontes renováveis, enquanto que no mundo nós temos 86% não renovável. Então, nós temos em torno de 56% para 86%, nós temos em torno de 30% aí de diferença entre essas matrizes, no caso o mundo e a matriz energética brasileira. Esses dados também refletem na questão da emissão dos gases de efeito estufa, também conhecidos como GE, gases de efeito estufa. Se a matriz é dependente de fontes não renováveis, fontes mais poluentes, isso vai gerar mais poluentes, principalmente em mais gases, contribui para o aumento do efeito estufa. Um detalhe aqui importante em relação às matrizes, trouxe esse gráfico aqui para que a gente possa observar o consumo final de energia por setor. Neste primeiro caso aqui, então, o setor residencial. E esse site aqui, da empresa de pesquisa energética, ela faz uma comparação do que a gente tem mais atualmente em relação a uma questão futura. Observem que atualmente o setor residencial basicamente utiliza mais eletricidade, depois vem o gás, por último a lenha. Em 2027, a previsão é que aumente um pouco mais ainda essa dependência pela eletricidade. Em relação ao setor industrial, que já é um pouco mais diversificado. Então, observem aí que temos nesse consumo final de energia no setor industrial no Brasil, uma boa porcentagem aqui de derivados de cana, eletricidade, derivados de petróleo, e essa perspectiva aí para 2027 não muda muito. Temos aí vários valores que se mantêm mais ou menos parecidos. Então, não tem assim uma grande previsão de mudança. Em relação ao setor de transportes, podemos ver aí que a maior dependência nesse setor
é de óleo diesel e depois aí de gasolina, movimentando aí a nossa frota de veículos terrestres, marítimos, e tem aí uma porcentagem pequena aí de querosene da aviação, etanol, entre outros. Para 2027, mostra aqui uma tendência a reduzir um pouquinho o consumo de de gasolina e aumentar aí um pouquinho a questão de etanol, biodiesel e outras fontes. Em relação à matriz elétrica, então, também vamos fazer essa comparação entre a matriz elétrica brasileira e a matriz elétrica mundial. A matriz elétrica brasileira, ela é basicamente, podemos visualizar aqui, composta por carvão, gás natural, carvão vegetal, gás natural e uma pequena parte aí hidráulica. Então, basicamente aí tem uma dependência bastante grande de fontes não renováveis. Enquanto que a matriz elétrica brasileira, ela tem uma porcentagem bastante grande aí em energias renováveis, no caso hidráulica. Isso porque a nossa matriz elétrica, ela tem uma grande parte da energia sendo gerada em usinas hidrelétricas, e isso é muito bom. Comparando aí esses dados, observem que, em relação à geração de energia elétrica, o Brasil tem 82% de dependência de fontes renováveis contra 24% do mundo. Isso aqui é muito bom, isso aqui é top. A matriz elétrica brasileira, ela é basicamente renovável. Isso é muito bom. E tá melhorando ainda mais, porque está crescendo muito também aí o uso da energia eólica e outras fontes renováveis. Aqui mais detalhadamente, então, a nossa matriz elétrica brasileira, para que a gente possa pegar dados mais exatos. Então, aí, em primeiro lugar, como a gente pode ver, a energia gerada pela água em hidrelétricas, com 60,8% da matriz. Depois vem aí a biomassa e a eólica. Observem o quanto a eólica, que até pouco tempo nem estava na matriz energética, já representa na nossa matriz elétrica. E assim vai. Temos uma pequena porção de energia sendo gerada na forma solar, que faça parte do sistema da matriz elétrica, porque muitas vezes é isolado, aí não conta para isso. Uma pequena parte de energia nuclear, e outras aí. Essa questão da importação aqui é a parte da energia gerada na usina hidrelétrica de Itaipu, que é comprada pelo Brasil, que, de certa forma, também contribui para uma matriz mais renovável. Em relação à geração de energia elétrica, temos também alguns dados aqui, comparando aí 2017 e 2018, podemos ver aí que, basicamente, houve um pequeno aumento aí de geração de energia hidrelétricas, o gás natural teve uma redução, então reduziu a dependência do gás natural, e outras fontes aí, como derivados de petróleo, também teve uma redução. Basicamente só para complementar aqueles dados que nós tínhamos anteriormente. O que se destaca aqui de bem importante é uma maior geração em hidrelétricas, a presença aí em maior quantidade da energia eólica. Em relação ao consumo de eletricidade por setores, muitas vezes esse dado é importante no momento de um planejamento em relação à conservação de energia, redução de uso, mas observe o seguinte, que basicamente a maior parte da eletricidade é consumida pela indústria, depois vem o setor residencial e em seguida comercial. Então, claro que ações que envolvam aí o setor industrial vão ser um pouco mais eficientes do que os outros, mas o residencial tem uma participação muito importante. Em relação às tarifas de energia, que é algo que muitas vezes preocupa a população, até porque nos últimos anos aumentou muito os custos, vejamos aí que o custo de geração de energia, que é o custo de energia em torno de 30%, a distribuição
em torno de 20%. Tá? E o que nós temos aqui é encargos. Observe os tributos bastante elevados, tá? E os encargos setoriais aí, que faz com que a nossa conta fique maior ainda. Como sempre, a questão dos impostos, que são necessários, mas que são de valores bastante altos também. Uma outra questão que muitas vezes encarece também, a questão da energia, são as perdas. Sabe-se que a energia ela é gerada, muitas vezes, longe do local, longe dos centros consumidores. Com isso, ela vai precisar ser transmitida. Por exemplo, aqui na nossa região, sul do Brasil, em Pelotas, a usina mais próxima fica em Candiota, na cidade de Candiota, que é a usina Presidente Médici. Ela fica em torno de 120 quilômetros de distância. Então, essa energia que foi gerada lá em Candiota, para a queima do carvão, ela é transmitida por redes e transformadores aí para elevar e rebaixar essa energia. Então, essa transmissão e depois, consequentemente, quando chega no centro consumidor, a distribuição, isso gera perdas de energia. E observem que o Brasil está aqui, praticamente no auge, entre os países que têm mais perdas no setor de transmissão e distribuição de energia elétrica, seguido aí da Argentina. Bem, então por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada. Bem, mais adiante vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso, fazer alguns exercícios. Obrigada pela presença.